Bom dia, pessoal. Eu pergunto se vocês me ouvem. Imagino que sim. Ok. Então vamos dar continuidade no que a gente começou a falar ontem, né? Sobre a questão da sonoridade do coro e a possibilidade de você usar elementos da técnica vocal para construir e trabalhar essa sonoridade, né? Eu vou compartilhar aqui. Bom, hoje eu vou trabalhar com vocês dentro da mesma linha de reflexão, mas eu vou trabalhar com alguns áudios, né? Então, se vocês tiverem a possibilidade de usar fones, seria muito bom para que vocês conseguissem escutar melhor os coros que eu vou colocar cantando. Eu vou colocar coros cantando pequenos trechos de algumas obras, né? Mas seria muito importante que vocês escutassem bem para vocês entenderem bem o que eu quero falar e aonde eu quero chegar, para a gente poder dar continuidade em todas as nossas atividades dessa semana, né? Ontem a gente fez uma reflexão sobre a questão do som coral ser o reflexo das escolhas do regente, né? E aí eu cheguei jogando uma responsabilidade nas costas de todo mundo. Nem sempre a gente quer escutar mais sobre essas questões das nossas responsabilidades, mas o fato é que está faltando cada vez mais um conhecimento da voz humana, né, por parte dos regentes, né? Falando com outros colegas, a gente tem visto que cresce muito o número de coros, cresce muito o número de regentes, mas a formação dos regentes não inclui, hoje em dia, algumas coisas que são muito importantes, né, para
para o bom trabalho de um regente, né? E entre elas, essa formação vocal, porque eu não posso esquecer que, sendo um regente coral, eu estou trabalhando com música vocal, né? E se eu trabalho com música vocal, é natural que eu saiba trabalhar com voz. É natural que eu conheça a minha voz, que eu cante, né? E que eu saiba, a partir daquilo que eu estudei e das sensações que eu desenvolvi, né, que eu consiga trabalhar o meu coro. Isso é bastante importante, né? A gente ter essa, essa consciência de que a gente precisa trabalhar o som do coro a partir do que a gente conhece de voz, né? Então a gente falou sobre isso ontem, sobre o fato de que o som coral ele vai sempre refletir as nossas escolhas, certo? A gente também falou sobre fatores técnicos que não influenciam o resultado sonoro, né? E algumas coisas que não estão diretamente ligadas ao que a gente pode administrar, né? Algumas coisas a gente pode administrar, outras não. Mas o fato é que eu preciso, eu quero chegar sempre nesse ponto de que o seu coro, ele precisa soar bem, ele precisa ter um som bonito, né? E ele precisa refletir o que você acredita que é de fato essa beleza, né? O que é a beleza para um pode não ser o que é a beleza para o outro, né? Mas existem alguns consensos a respeito de conforto vocal, a respeito de saúde vocal, que a gente precisa seguir, né? A gente precisa buscar um maior conforto para os nossos cantores e também um maior, não só um maior conforto, como uma saúde maior, né? Uma saúde vocal maior. Então, se eu vou estudar canto, se eu aprendo a lidar com a minha voz, eu certamente vou escolher um caminho mais saudável e vocalmente mais confortável para os meus alunos. Isso é muito importante, né? E o som do meu coro ele vai refletir então todas as minhas escolhas. Lembrem-se de que um coro soa tudo o que ele sabe e ele também soa tudo o que ele não sabe. Então você faz uma peça em inglês, por exemplo. Se você não trabalha bem a pronúncia do inglês com seu coro, se você não trabalha a, a, a tradução do texto, se os cantores não sabem de fato que eles estão cantando palavra por palavra, isso vai soar aos ouvidos de quem entende, né? Então a gente precisa sempre lembrar disso. Um coro que conhece técnica vocal, um coro que sabe lidar com suas próprias vozes, né? Os cantores que sabem lidar com suas próprias vozes, isso vai soar para o público. O público vai perceber a segurança vocal que o seu coro tem a partir da técnica vocal, né? Quando eu falo em técnica vocal, é muito importante que fique claro para vocês que eu não estou falando exatamente sobre essa técnica vocal do canto lírico. Embora eu goste de uma sonoridade robusta, embora eu seja um professor de canto lírico, e embora as minhas escolhas a partir do canto lírico refletem no som do meu coro, que eu gosto dessas escolhas e que eu busco muito desse som, você não precisa buscar o mesmo som que eu. Nenhum regente precisa de fato usar técnicas de uma escola italiana de canto, por exemplo, né? Eu utilizo muito disso, né? Mas quando eu trabalho, por exemplo, música contemporânea, em que eu tenho que afinar determinados intervalos e o vibrato da voz ele é um pouco prejudicial para a afinação, eu vou pedir aos meus cantores que tirem o vibrato, né? Embora o vibrato seja um fenômeno natural do canto, né? Se a sua escolha é a de trabalhar com um coro que é mais, vai cantar mais música popular, né? Então você tem que buscar uma sonoridade popular. Não existe um certo e um errado, né? O que não está certo é eu não buscar no meu dia a dia um conhecimento da minha própria voz e eu não trabalhar a voz dos meus cantores segundo o meu ideal sonoro, né? Então,
eu gostaria hoje de mostrar aqui para vocês, né, alguns áudios que vão mostrar sons diferentes. Uma série de fatores vai influenciar na qualidade sonora de um coro, né? E eu vou mostrar para vocês, e seria muito legal que vocês estivessem de fone para escutar isso. Eu vou mostrar para vocês diferentes coros cantando uma mesma música, por exemplo, em situações diferentes, para vocês verem como que a qualidade sonora de um grupo muda, né? E seria muito interessante que vocês, a partir disso, já começassem a pensar no que seria um som que realmente agrada a você. Que som você gostaria para o seu grupo, né? Eu vou colocar aqui algumas gravações. Eu trouxe 3 peças brasileiras compostas originalmente para coro. Aí vem um outro discurso que também dá um tempo aí para a gente sentar e discutir, né? Eu acho que no Brasil nós fazemos muitos arranjos de música popular, muitos. Eu não vou discordar de que há uma importância muito grande de se fazer música popular e se fazer esses arranjos, né? É fundamental que se faça música popular, a nossa música popular, mas existe ao lado da música popular uma infinidade de obras, inclusive muitas delas de caráter popular também, e que vêm do folclore, e que exploram a rítmica brasileira de todos os pontos do país, né? Que é um repertório escrito originalmente para coro. Ele foi pensado pelo compositor para ser cantado por um coro. E os regentes, por desconhecimento desse repertório, ou por achar que é muito difícil, ou pior ainda, por achar que não vai fazer sucesso, né? É... Os regentes muitas vezes abrem mão de fazer esse tipo de repertório, né? E eu não estou falando de um repertório europeu. Eu até vou abordar algumas coisas ali para frente, mas eu estou falando de um repertório altamente brasileiro, original e erudito para coro. E mesmo sendo erudito, ele é muitas vezes baseado no popular. Todo o nosso repertório nacionalista, por exemplo, né, de compositores nacionalistas, as obras nacionalistas, elas vêm do nosso folclore, né, e da riqueza que o nosso folclore possui. Então, não fazer esse repertório muitas vezes é abrir mão de algo que é muito precioso, que foi escrito, foi pensado para o coro, foi pensado para as vozes de um coro. Isso é muito importante da gente entender, né? Nem sempre os arranjos que a gente faz são arranjos que soam bem, porque hoje em dia a gente está precisando, inclusive, de critérios para entender algumas coisas, né? O que foi escrito para um grupo vocal cantar é para grupo vocal, não é para coro. Tem coisas que soam em grupo vocal. Quando eu falo grupo vocal, eu estou falando em um cantor por voz, né? Pessoas especializadas em cantar dessa forma, às vezes até com utilização de microfone. E aí a gente pega o arranjo do grupo vocal e quer fazer em coro. Alguns podem até funcionar, existem arranjos que funcionam de grupo vocal, mas não existem, mas existem uma infinidade que não funciona para um coro grande, né? Então eu acho que a gente precisa começar a entender que desde o Guia Prático do Villa-Lobos, desde muito repertório lá atrás, desde o colonial, do período colonial, fim do século XVIII, começo do século XIX, nós temos obras genuinamente brasileiras em estilos diversos que deveriam ser cantadas pelos nossos coros. Se os nossos coros não cantarem música brasileira, quem vai cantar? Né? E eu estou falando da nossa música original para coro, porque a música popular a gente faz. Agora, a música popular ela vai ser cantada de qualquer forma, e a gente entende que a música popular ela existe dentro do ambiente dela de música popular, né? Os vários cantores populares vão cantar seus repertórios, né? A gente pode trazer para dentro do repertório do nosso coro uma parte desse repertório também, principalmente o que soa em grupo,
né? Que muitas vezes uma canção foi feita para um único cantor cantar, para um único cantor interpretar, né? Mas aquele repertório que foi pensado no coro, que foi pensado a 3 vozes, foi pensado a 4 vozes, foi pensado a 8 vozes, esse repertório ele precisa ser cantado pelos coros, né? E se coros brasileiros não cantam seu próprio repertório original, ninguém vai cantar e esse repertório pode cair num esquecimento. Nós temos uma obrigação moral de cantar um repertório original brasileiro. Nós temos que buscar isso, né? Eu vou colocar aqui então, por isso eu quis começar essa parte de escuta com obras que são de compositores brasileiros, né? O Aleluia do Ralph Manuel, apesar de ter de parecer uma obra estrangeira, não é é uma peça sacra, mas é uma peça brasileira do nosso repertório. Sabiá Coração de uma Viola, do Ailton Escobar, que é um clássico do canto coral brasileiro, né? O Salmo 150 do Widmer, que é uma obra sensacional. Não são obras que são fáceis, né? Elas estão aí numa ordem de dificuldade. Mas eu também coloquei um arranjo de música popular ali para vocês verem como a gente deveria trabalhar a sonoridade dos nossos coros em termos de música popular. O meu objetivo agora aqui é colocar 3 momentos, o comecinho do Aleluia do Manuel, cantado por 3 coros diferentes. Eu vou deixar vocês ouvirem primeiro e depois eu vou voltar analisando cada coro e aí nós vamos ouvir de novo esses coros, ok? Então vamos lá, o primeiro coro cantando o Aleluia do Ralph Manuel. Ok? Vou colocar um segundo coro. E vou colocar um terceiro coro. Ok. Eu tenho entre esses coros, vamos começar a analisar. Eu tenho entre esses coros um coro menor, com 20 e poucos cantores, e 2 coros maiores, com mais de 30 cantores, e um deles até com um pouco mais. É importante vocês escutarem e tentar identificar se você tem aí um coro grande ou um coro pequeno. Isso vai refletir depois as suas escolhas para o seu próprio trabalho. Eu tenho um dos 3 coros, eu tenho cantores que estudam canto. Embora não sejam cantores profissionais, são cantores que estudam canto. Os outros 2 são coros mais amadores, embora tecnicamente bastante trabalhados, né? Um desses coros, 2 desses coros têm uma sonoridade um pouco mais redonda,
né? E um desses coros tem uma sonoridade um pouco mais brilhante. Duas dessas gravações foram feitas em estúdio. Uma dessas gravações foi um concerto ao vivo, né? Então, todas num lugar que tem uma certa reverberação, esse concerto. Então, todas essas questões são elementos que o meu ouvido precisa começar a captar quando eu escuto, porque na medida que eu escuto, eu vou definindo o que eu gosto. E o que eu gosto é o que vai, de fato, determinar o meu trabalho. Obviamente, existe uma verdade na obra, né? Em qualquer obra musical existe uma verdade e a gente vai trabalhar para buscar sempre essa verdade, né? Mas, antes de mais nada, eu preciso ter uma marca, que é a marca do meu coro, que é o som do meu coro, né? Então eu gosto de analisar essas coisas todas com vocês, justamente para que vocês possam definir no ouvido de vocês o som que vocês gostam, né? Então, ó, eu repito, nós temos aí um dos coros em que os cantores são estudantes de canto, se não todos, muitos deles, né? Nós temos dois coros em que os cantores são mais amadores, embora eles tenham um bom trabalho vocal, né? Realizado dentro do coro, né? Dois coros foram gravados em estúdio, enquanto que um foi feito em um concerto ao vivo dentro de uma igreja, né? Dois têm uma sonoridade um pouco mais arredondada, eles buscam a homogeneidade do som por um som mais arredondado, né? Um deles, até pelo fato de que as pessoas estudam canto, né? E os outros dois, e o outro, né, já tem uma sonoridade bastante brilhante, o que faz com que esse coro tenha uma personalidade sonora, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um som mais difícil de ser domado, né? Um som mais difícil, é um som que vem mais robusto, né? Tenta observar pela qualidade, ver se tem algum vibrato nas vozes. Isso já dá para identificar, de repente, pessoas que estudam canto muitas vezes deixam algum vibrato aqui, um vibrato ali, né? Tenta identificar de que forma que esses coros soam e o que que a gente pode falar sobre eles depois de todas essas coisas que eu coloquei. Eu vou voltar depois uma terceira vez, analisando exatamente um por um, tá? Vou colocar de novo o primeiro coro. O segundo. E o terceiro.
imagino que depois de eu ter falado algumas coisas, que vocês já têm mais ou menos uma definição no ouvido a respeito do som de cada um desses coros, né? O primeiro coro é aquele que eu disse que tem estudantes de canto, né? Dá para a gente escutar na firmeza do som, muitas vezes, embora não me pareça ser um grupo tão grande que eu digo assim, não me parece ser um coro com mais de 40 cantores, mas talvez com 20 e poucos cantores, mais estudantes de canto, né? Isso dá para ver pela sonoridade que se forma muitas vezes, né? Um som um pouco mais robusto, apesar de ter menos cantores. O segundo me parece ser um coro mais numeroso, embora ele seja o mais suave de todos eles, né? Ele é o mais suave porque provavelmente o regente trabalhou a homogeneidade desse coro, arredondando as vozes, né, utilizando uma certa verticalidade da boca, né, quase como que colocando um biquinho de O, né, que faz com que o som fique mais redondo. Esse mais redondo do coro faz com que esse mais redondo facilita a homogeneidade do coro, das vozes. As vozes são muito homogêneas. Embora se perca um pouco na personalidade individual dessas vozes, você cria uma marca do coro com aquele som que é um som mais homogêneo e todo mais arredondado. O primeiro também tem um som bastante redondo, né? Mas a gente já percebe um pouco mais de personalidade nas vozes, principalmente porque aparece de vez em quando uns vibratinhos de alguns cantores, né? O terceiro coro, ele é um coro totalmente amador, mas é um coro totalmente, e eu posso dizer que é totalmente porque esse coro é um coro que eu regi de cantores amadores em Itajubá por mais de 20 anos, e isso é um concerto ao vivo que eu estou regendo com esse coro na Argentina, e, e é um grupo que tem uma predominância de cantores muito jovens, né, embora as idades sejam muito misturadas, né, mas é um coro numeroso, um coro que tem aí uns 40 cantores cantando juntos. Eu sempre optei por uma sonoridade mais brilhante. Eu sempre optei por um som que eu costumo dizer que é um som mais para fora, né? O coro que eu tenho hoje, como eu tenho muitos estudantes de canto, ele se aproxima, ele é um misto entre esse terceiro e esse primeiro, né? Porque eu tenho um pouco mais de vibrato no coro do que eu tinha nesse coro que eu coloquei cantando o Aleluia, né? Eu sempre busquei esse som mais para fora, né? Quando eu digo mais para fora, um som mais na máscara, com um pouco mais de brilho, né? E então, mas o som do coro que eu tenho hoje, ele fica ali entre esse primeiro e esse terceiro, né? Mas eu acho que a sonoridade do segundo coro talvez seja uma sonoridade muito adequada para a gente buscar para uma peça como essa, né? E talvez como uma marca registrada, um som que pudesse ser padrão para muitos de nós regentes. Então eu vou colocar uma terceira e última vez, né? Que agora eu já analisei, já disse para vocês do que se trata, né? Esse primeiro coro não é um coro tão numeroso, não passa de 30 cantores, mas é um coro que tem estudantes de canto. Então escutem e procurem escutar, principalmente no naipe de sopranos, essa qualidade sonora de cantores que estudam canto. É um som que eu chamo de um som alto, né? O palato mole de quase todos os cantores está bem alto, né? E existe uma projeção desse som para cima, né? Isso faz com que esse som venha ao mesmo tempo arredondado e com um certo brilho.
O segundo, ele tem vozes mais brancas, por isso ele tem um claro no som, mas ele é todo mais para escuro, um som mais arredondado que faz com que o coro seja extremamente homogêneo. E o terceiro, que é um coro que eu regi, como eu já falei para vocês, um coro que bastante misturado nas faixas etárias, mas com uma predominância de cantores jovens, em um concerto, né, que a gente fez alguns anos atrás e que tem um som todo mais brilhante, mais projetado para máscara. Não existe a mesma preocupação do primeiro de explorar tanto espaço de ressonância, né? Aquele espaço que a gente coloca mais um biquinho e tudo mais. Eu tenho um som muito mais projetado para máscara, embora ele seja um som cantado por cantores que não estudavam canto. Aqui ninguém estudava música e ninguém estudava canto. Eram pessoas que eram estudantes de várias áreas, bancários, dentistas e tudo que vocês possam imaginar. Um coro que tinha todo tipo de profissional e que se reunia 2 vezes por semana para ensaiar. Não importa qual o som que está certo ou que está errado. Ao meu ver, os três estão certíssimos. E os três são três sons muito bonitos, né? Que cabem muito bem. Mas existe aquele que pode ser o seu predileto. Isso já começa a revelar um pouco da sua escolha, né? Para onde você pode dizer, não quero ter cor que cante do jeito de nenhum dos três. Meu som é um outro. Calma que a gente vai buscar isso. Mas o que eu quero mostrar é que existem possibilidades sonoras, né? E um coro pode soar como o outro. Depende de como eu trabalho essa sonoridade, né? São três regentes diferentes que buscaram sonoridades diferentes, né? Agora eu vou colocar para vocês o Sabiá Coração de uma Viola do Ailton Escobar. Essa peça ela é muito importante porque é, embora o repertório do Ailton Escobar tenha obras de extrema dificuldade, de extrema complexidade e para mim o Ailton é dos grandes compositores de música coral brasileira, né? E o Sabiá é uma peça simples perto de tudo que ele compôs, né? Mas ainda assim não é uma obra muito fácil de ser executada, né? Para dentro da nossa realidade brasileira hoje. E ela foi composta como uma peça de confronto para um concurso de coros do Jornal do Brasil na década de 70, se eu não me engano. É uma peça bastante importante por essa questão histórica. Muitos grupos cantaram Sabiá Coração de uma Viola, né? Houve um tempo em que os coros cantavam muito repertório desse tipo e, e eu sonho com um canto coral brasileiro que volte a fazer coisas com um pouco mais de complexidade vocal e sonoridade, assim como esse coro, né? Principalmente, assim como essa peça, principalmente cantado a capela. Vou colocar 4 coros que têm sonoridades distintas para vocês tentarem entender um pouco esses sons
Tenta pensar se o coro é grande, se o coro é pequeno, se o coro tem vozes impostadas, se as vozes são brancas, se elas são mais brancas, se elas são tratadas com esse arredondamento que a gente viu no Aleluia, no segundo coro, né? Com essa coisa de ter o palato um pouquinho mais alto. Tenta descrever a sonoridade que você está escutando. Existe uma introdução em que as 4 vozes cantam juntas e depois vai entrar só baixos, só tenores, só contraltos, quer dizer, vai agregando, vai aumentando, né? E por fim o naipe de sopranos. Então, a entrada de cada voz vai dar para vocês terem uma ideia também da sonoridade dos naipes destes grupos. E tenta imaginar que som já começa a fazer as suas escolhas a partir dessas escutas, tá? Então vamos lá, vou colocar o primeiro grupo cantando Sabiá, Coração de uma Viola. Obrigado. Não vai dar tempo de colocar a peça toda, vou ter que parar, né? Agora eu vou colocar um segundo coro cantando a mesma obra. Obrigado. Vou colocar um terceiro coro. Obrigado. E agora o quarto coro. Bom, temos 4 sons completamente diferentes, né? Como eu estou analisando as sonoridades desses coros, né? Eu prefiro não falar muito, embora muitos de vocês possam reconhecer a sonoridade dos coros e pelo trabalho dos regentes e tudo mais, né? O primeiro é um grupo vocal, né? Dá para ouvir claramente que é um grupo vocal. E os outros 3 são coros. E esses 3 coros, coincidentemente, são regidos por mulheres regentes, né? Mulheres altamente importantes para o movimento coral brasileiro. Sem elas, certamente, a gente não teria tido muito do canto coral que já existiu no Brasil, né?
As três são bastante importantes. Infelizmente, duas delas já não estão entre nós, mas uma está firme e forte e regendo bastante ainda. Mas, analisando um pouco essa questão da sonoridade, o primeiro ele tem aquele som de grupo vocal, que pode ser uma escolha sua, né? É um som bem próximo da fala, né? É um som de música popular, mais próximo da fala. É um grupo vocal que foi bastante importante na década de 80, talvez até fim da década de 70, 80. E eles cantam com uma emissão toda mais próxima da fala, apesar da extensão exigida, né, pela obra. Tem graves nos baixos, tem agudos nos sopranos, mas é um um grupo que funciona como um grupo vocal. Se esse é o som que mais te agrada, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar música popular e trabalhar com pouquíssimos cantores, não muitos cantores, né? Dá uma escutada de novo neste som. Percebam que, embora seja um grupo vocal, não tem um por voz, tem mais gente nos naipes. Tem lugar aí que tem dois, lugar que tem três. Não era um grupo vocal um por voz, era um grupo vocal um pouquinho maior, mas ele tem esse som do grupo vocal, né? E é bastante antigo, não é um grupo atual, né? Mas é um grupo que fez muitos arranjos muito interessantes, cantava muito bem esse tipo de repertório com essa sonoridade que é muito próxima da forma como a gente fala, né? E também usavam microfones e tudo mais. Microfones não tão modernos como os microfones que a gente tem hoje, né? Mas era um grupo que cantava mais dentro desse ideal sonoro, né? Os outros três são três grupos um pouco mais impostados, mas na medida que eu fui colocando outras gravações, vocês devem ter percebido que ia havendo um ganho de harmônicos graves. O que são os harmônicos graves? São aqueles harmônicos, partes do som, né, que traz um pouco mais de redondo, um pouco mais de escuro para o som, né? O primeiro, ele é um grupo que tem uma sonoridade muito clara, não é uma sonoridade que busca claro e escuro, ela é uma sonoridade muito clara, né, que parte um pouco mais desse ideal da voz branca, né? O segundo, ele tem um grupo que tem vozes que cantam de uma forma mais branca, muito próximas da emissão, mas existe uma preocupação com o espaço para ganhar uma homogeneidade. Embora o primeiro grupo também fosse muito homogêneo, né? O que é mais difícil. Quanto menor o grupo, mais difícil de você ter um som homogêneo. E quanto mais é aberto o som, quanto mais claro é esse som, mais difícil ainda de você ter um grupo homogêneo. Ali eles deveriam escolher a dedo as pessoas que iam cantar, porque são vozes muito próximas para manter essa homogeneidade que eles têm. Esse segundo grupo já busca a homogeneidade, deixando o palato um pouquinho mais alto, embora prevaleça uma emissão ainda mais próxima da fala, com essa exploração desses espaços de ressonância. Mas ainda não existe uma impostação como o terceiro e o quarto grupos vão nos mostrar mais uma vez. Então, eu vou colocar de novo o segundo, né? O segundo está muito dentro do padrão que eu acho que é muito adequado para a música brasileira em geral, né? Você tem aí um som que é alto, né? No sentido de que existe um trabalho
para deixar as vozes arredondadas, o palato mole está alto, mas eles não usam uma pressão de ar muito grande, né? E eles usam uma emissão muito próxima à emissão da fala do português brasileiro, né? Isso é muito importante, porque mudou o idioma, muda o som, né? Então, vou colocar de novo. Percebam que quando o soprano vai para o agudo, não vai com aquele espaço de ressonância todo que as vozes mais líricas têm, né? Ele vai um pouquinho mais apertadinho, mas é muito bonito o jeito que elas sobem, né? E embora tenha essa coisa um pouquinho mais apertadinho, tem espaço suficiente para que não soe uma voz estrangulada, né? Pelo contrário, soa muito afinado e tem muita leveza esse som. Quando a gente tem o som do primeiro no ouvido e escuta o segundo, parece que o segundo é muito impostado, né? Aí, na medida que você vai escutando os naipes, você vai vendo que tem uma emissão ainda um pouco próxima da fala, embora já com o palato todo mais alto, né? Quando eu subo o palato mole atrás, eu ganho um arredondamento do som. Isso facilita, inclusive, para eu timbrar o som do meu coro, né? Aí vem o terceiro grupo, né? E vocês vão ver que eu já tenho vozes muito mais impostadas. Embora pareça um grupo que tem um número menor de cantores se comparado ao segundo e ao quarto grupo, né? Mas vocês vão ver que é um som robusto, porque possivelmente ele tem cantores que estudam canto, né? Percebam principalmente, eu vou colocar de novo, principalmente pelo naipe de tenores, né, que chama um pouco a atenção por conta eles estão numa região um pouco mais aguda do que as outras vozes que estão numa região mais média indo para o grave, então eles acabam soando um pouquinho mais, né? E a gente consegue perceber esse trabalho de impostação que tem ali, né? Tem vozes já bastante trabalhadas, vozes estudadas em todos os naipes, mas ali no naipe de tenores isso fica muito evidente, né? Inclusive pelo vibrato. O quarto coro, ele tem uma sonoridade muito parecida. Embora as vozes cantem com um pouco mais de leveza, o que dá a elas ainda mais homogeneidade, mas é um grupo muito maior. Grupos maiores de vozes que buscam o mesmo padrão sonoro são muito mais fáceis de serem timbrados, né? Quanto maior o coro, menos as pessoas vão furar dentro deste coro, né? Menos você vai escutar vozes separadas, né? Então é um coro muito maior, mas também
impostado como esse terceiro, né? Um pouquinho menos de vibrato, mas também impostado como esse terceiro. Enfim, eu acho que deu para vocês entenderem um pouco do que eu estou querendo mostrar sobre essas diferenças. Veja bem, em nenhum momento eu disse que um coro canta mais certo ou melhor do que o outro, né? Não existe, para o que eu estou analisando, neste caso, com os exemplos que eu trouxe, não existe um certo e um errado, né? Eu particularmente adoro os quatro, né? Se eu tivesse que reger qualquer um desses quatro grupos, eu adoraria, eu trabalharia com eles com o som que eles têm, né? Que é um som que ali já está construído pelos suas regentes, né? No caso, então é muito importante você entender que as suas escolhas, né, é que vão te levar a uma sonoridade se você corre atrás dela, né? Vou colocar agora uma obra muito importante do século XX, assim como o Sabiá e o Aleluia, né, que é o Salmo 150 do Widmer. O Salmo 150 eu vou colocar dois grupos. Um grupo que tem uma sonoridade bastante homogênea, no entanto, um pouco mais branca, não é um som branco, porque eles têm esse trabalho de levar a sonoridade para subir o palato e manter essa sonoridade numa ressonância alta, né? E o segundo, ele tem uma ressonância bastante frontal, bastante brilhante, né? Não é meu coro, embora eu tenha muito a ver com este grupo, eu gosto muito desse grupo, é um grupo que faz bastante diferença nas minhas escolhas, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa diferença do primeiro, que tem vozes um pouco mais brancas, ainda que trabalhadas de uma forma arredondada, e toda vez que eu falo arredondado, eu estou buscando um escuro na voz, né? Mas as vozes cantam com muita leveza. E o segundo já tem uma sonoridade um pouco mais brilhante, né? E mais característica do canto lírico. É um som mais claro, né? E mais brilhante. Muito mais difícil de domar, né? Também o primeiro coro, vocês vão ouvir que tem menos cantores, possivelmente, que o segundo. O segundo parece ter um número de cantores muito superior, né? Então vamos dar uma escutada. O primeiro coro. Agora é o segundo. Bom, tirando uma grande diferença de andamento, né, que não é importante para a gente nesse momento, né, existe aí uma diferença de sonoridade muito grande que eu acho que é bem perceptível, né. Também
eu posso escolher, né? E dependendo da minha escolha, eu vou correr atrás para trabalhar, né? E para correr atrás para trabalhar, esse som, eu vou correr atrás para entender a minha própria voz e buscar na minha própria voz o som que eu quero do meu corpo. Primeiro eu entendo no meu corpo como as coisas funcionam, né? É muito importante a gente entender que a voz a gente não vê, né? A gente não sabe como a coisa está acontecendo. É diferente da técnica de muitos outros instrumentos, né? Não só o cantor não enxerga o instrumento dele funcionando, como o professor e o regente também não enxergam. A gente consegue ter controle, ver se ele respirou bem, se ele subiu os ombros. Então a gente vê que tem uma respiração tensa, a gente orienta, né, com algumas tensões. Mas a gente não está vendo se está tudo funcionando bem lá dentro, se está tudo funcionando direitinho lá na laringe, né? Então eu preciso trabalhar com sensações corretas. Eu preciso ensinar os meus cantores a sentir as sensações corretas a partir de uma abordagem correta da fisiologia da voz, né? E isso é muito difícil, porque para eu entender, eu preciso fazê-lo entender as sensações e para eu saber se ele está sentindo de fato as sensações corretas, eu preciso treinar isso no meu ouvido. O meu ouvido de professor, o meu ouvido de regente precisa saber descrever o que o cantor está fazendo quando ele canta de determinada forma, né? E isso é o mais difícil. Esse é o treino mais difícil. Então, além de fazer aulas de canto, se vocês puderem, assistam aulas de canto de outras pessoas, assistam ensaios corais de outros regentes. A gente vai sempre aprender com os modelos, sempre. A gente precisa ter boas referências e entender como as pessoas conseguem construir suas sonoridades, né? Então eu vou colocar mais uma vez o Salmo 150 para vocês entenderem essa diferença entre um som mais arredondado e mais branco, que talvez seja o mais fácil da gente atingir, né? E embora seja muito difícil conseguir esse nível de afinação e esse nível de equilíbrio que esse coro tem, né? Mas é um som que está um pouco mais próximo da realidade de muitos regentes do que o segundo, que tem vozes mais impostadas, né? Em um trabalho, mas por outro lado também uma sonoridade bastante clara e brilhante, né? Então, o primeiro. Ótimo. O segundo. Bom, já deu para vocês chegarem a esse entendimento, possivelmente, dessas possibilidades sonoras, né? Aí você pode me dizer que não é nada disso que você quer. Você quer cantar só música popular mesmo e você não quer nenhum desses sons porque possivelmente eles não sejam adequados à música popular. Talvez o primeiro grupo, aquele grupo vocal que canta Sabiá, Coração de uma Viola, seja uma possibilidade. Aquele som é possível em grupo vocal, mas talvez num grupo coral grande ele fique estridente demais, né? Então eu preciso achar um jeito de fazer com que os meus cantores cantem música popular e que ela soe popular, que ela não soe erudita, mas ao mesmo tempo que não seja aquele som que não tem firmeza, que não tem uma firmeza de respiração, né? Como que eu vou trabalhar essa sonoridade? Então eu trago para vocês aqui um exemplo de um coro especialista em música popular, dos sons mais bonitos de coros de música popular no Brasil. Eu não sei se esse grupo ainda existe, ele existiu
durante a década de 90, começo dos anos 2000, eu assisti a muitas apresentações deles, e eles têm um CD bem bacana que tem o Circo Místico do Chico e do Edu Lobo, né? E essa canção, Meu Namorado, é uma canção do grande Circo Místico do Chico e do Edu Lobo, cantado por esse coro. Escutem uma vez. Bom, eu acho o som desse coro lindo, mas se a gente pensar bem, né, tem algumas características nesse som e que são muito difíceis da gente atingir, né? Primeiro, o nível de afinação deles, né? E é um coro que tem mais de 30 cantores, quase 40. E eu vi esse som ao vivo. Então eu posso dizer, eu sou testemunha disso, né? Não é um grupo vocal, embora ele soe muito parecido com um grupo vocal. O que eles fazem para chegar nesse som é cantar com uma emissão muito próxima da fala, né? Mas existe uma preocupação muito grande com a afinação e com a precisão rítmica, né? Vocês escutam que todo mundo canta muito juntinho, né? Que é uma preocupação que todo regente deveria ter, né? E isso já faz com que o som venha homogêneo. E a emissão é uma emissão muito próxima da emissão da fala, né? Eles cantam até aberto, algumas vogais estão até um pouco abertas demais, mas é assim que se faz, né? Mas o que é mais importante, a leveza. Eles não cantam forte, eles não empurram o som, né? Isso faz com que a sonoridade venha leve, né? E que eu consiga ter essa homogeneidade, né? Existe um leve arzinho na voz, mas não é um ar que é fruto de alguma patologia, pelo contrário, uma questão estilística mesmo, né? E principalmente porque é um som muito próximo da forma como a gente fala, né? E isso faz essa diferença. Não empurrar o som, não fazer força para cantar, a gente não deve fazer em estilo algum. Mas em alguns a gente vai ter uma pressão de ar maior. Aqui a gente tem uma pressão de ar bem pequena, né? Que faz com que o coro soe dessa forma, né? Isso é o mais difícil da gente alcançar. É muito difícil você ter essa elegância para se cantar música popular, né? E não que a música popular não seja elegante, né? Mas em geral a gente vai fazer arranjo de música popular e todo mundo sai dando muito som, principalmente quando tem papapá nos arranjos. Os papapás ficam parecendo que eles são os atores principais, quando na verdade eles muitas vezes são coadjuvantes, né? É importante eu aprender a equilibrar a sonoridade, né, para eu ter uma sonoridade como a desse coro, né? Eu vou mostrar para vocês, do ponto de vista sonoro, que existem outros sons, né? Como eu falei, não existe certo ou errado. Eu vou mostrar para vocês uma peça da Renascença, cantado por um grupo vocal renascentista, especialista em música renascentista, que canta com um som baseado no que eles pesquisaram sobre o que deveria ser o som desta época. E baseado nisso, olha como eles cantam. Il grillo è buon cantor che tiene il longo verso. Dale, dale, beve, beve, grillo, grillo, canta, canta. Dale, dale, beve, beve, grillo, grillo, canta. Il grillo è buon cantor che tiene il longo verso.
esse é um som que poderia ser rejeitado por muitos regentes, mas ele é altamente adequado a este repertório, né? Às vezes a gente pensa em Renascença, pensa num som redondinho, né? E nem sempre a Renascença vai ser assim, né? Eu tenho mil contextos para pensar quando eu vou fazer uma obra renascentista, começar pelo lugar aonde a obra foi composta. A Renascença italiana é muito diferente da Renascença inglesa. O madrigal italiano é muito diferente do madrigal inglês. Eu preciso, em termos de sonoridade, inclusive, porque as próprias línguas italiana e inglesa têm sonoridades muito, muito distintas, né? Então eu preciso entender a arte como um todo e ainda daquele período, naquele lugar, e ainda preciso entender essas questões que o idioma agrega à sonoridade das obras, né? E vou mostrar para vocês também um som que a princípio seria rejeitado por muitos de nós, né? Mas que neste contexto fica uma sonoridade espetacular, que é um som mais étnico, mais voltado à cultura daquele povo. É um coro de mulheres búlgaras cantando com um som que realmente muitos de nós rejeitaria. Eu não, eu adoraria ter um som assim, porque eu acho ele muito bonito, principalmente neste contexto. Talvez não seja um som que sirva para a nossa música popular ou sirva para parte de nossa música popular, mas não tudo, que não serve para o repertório do século XIX, por exemplo, mas é um som que neste contexto é muito bonito e bastante interessante. Escutem aí. Não tem como dizer que isso é feio, né? Não tem como. Pelo contrário, é um som que é super bonito, embora ele não seja comum no nosso canto coral e ele não é comum no canto coral de muitas partes do mundo, de muitos repertórios, né? Mas ele soa altamente adequado neste contexto, né? E de uma forma altamente homogênea, porque você tem um grupo que usa o mesmo tipo de emissão e isso facilita a homogeneidade, embora esse som mais brilhante seja muito difícil de manter homogêneo. Bom, então a gente falou sobre o som coral, os fatores como reflexo das nossas escolhas, né? E aí eu provoquei vocês com essas gravações, né? Mostrando para vocês possibilidades para que vocês comecem a pensar no que seria o ideal sonoro, né, para você e para o seu coro. E aí a gente se pergunta, a gente falou em tantos aspectos, né, o que seriam, de fato, aspectos que formam a sonoridade de um coro, né? E antes de pensar nesses aspectos ideais, né, eu preciso pensar que todo som, que todo coro precisa ter o seu som primeiro, o seu som padrão, né? Aquele som que eu chego e aqueço todo o ensaio, né? Eu posso variar a sonoridade do meu coro conforme os estilos, né? Eu posso passar por muitos desses sons que eu mostrei para vocês em um único concerto, se eu tiver um coro treinado para isso. Não é fácil, é muito difícil esse tipo de coisa, mas isso é possível, né? Mas antes de mais nada, eu preciso muito construir um som padrão para o meu coro, né? Essa ideia de som padrão eu li há muito tempo num artigo do Simon Carrington, que é um regente muito importante, que foi fundador do King Singers e foi cantor do The King Singers, né, por muitos anos. E ele fala na construção de um som padrão e na variação desse som de diversas formas, né? Eu vou colocar um texto dele aqui para vocês, que eu gosto muito, né? Independente do nível inicial do coro, decida sobre um som coral ideal e trabalhe para desenvolvê-lo.
Por exemplo, um som limpo, saudável, alto, com uma variedade de cores, do brilhante ao escuro, do frio ao caloroso, do forte ao suave. Um som flexível, mas com intensidade constante, e um vibrato controlado que pode variar sem esforço e rapidamente, desde nenhum até o vibrato moderado, assim como o vibrato de um excelente instrumentista de corda, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala da importância de você saber tirar o vibrato do seu coro, né, de não ter nenhum vibrato, ele mesmo fala na possibilidade de você utilizar um vibrato moderado, né? O vibrato moderado é esse vibrato natural da voz, né? Quando a gente trabalha com pessoas que estudam canto há muito tempo, às vezes as pessoas, os cantores, eles tendem a exagerar um pouco na quantidade de vibrato. Às vezes eles vibram e vibram ainda mais, né? Às vezes eles querem colocar ainda um pouco mais de vibrato, né? Quando muitas vezes não é necessário tanto vibrato. Basta aquele vibrato natural da voz que já vai trazer um calor para a sonoridade, né? Então é importante isso. Essa citação do Simon, ela está neste artigo que chama Uma Mistura de Ideias, uma nova abordagem para o canto. Na verdade, o artigo chama Algumas prioridades pessoais no treinamento de coros de todos os tipos e níveis, né? É de uma página esse artigo, ele foi traduzido pelo Edson Carvalho, que é um maestro de Brasília, numa revista que foi muito importante quando ela existiu, lá no começo dos anos 2000, né? E aconteceram 4 números dessa revista, que era da antiga ABRC, né? Hoje a gente tem a Abraco, né? De repente a Abraco pode aí ter um novo periódico, né? Com artigos de muitos regentes brasileiros, inclusive, que hoje a gente já tem uma produção de trabalhos brasileiros muito interessante, muito grande, né? E alguns muito bons. E essa revista Canto Coral, ela trouxe muitos artigos e traduções de artigos de regentes americanos, que foi muito importante para nós naquele momento. Pelo menos eu aproveitei muito, né? Por isso que eu quis colocar aqui para vocês. O Simon Carrington, nesse artigo, ele vai falar sobre essa questão de você ter um som padrão e as possibilidades de variação desse som. Bom, e aí eu pergunto a vocês o que, na verdade, seriam os aspectos que a gente deveria trabalhar na formação da sonoridade coral, né? Eu diria que nós temos aspectos que são nós temos aspectos técnicos que vão nos levar a uma melhor realização daqueles aspectos que são estilísticos, né? Que são pertinentes ao estilo daquela obra, ao período, ao compositor, à composição em si, ao seu texto, enfim, tem uma série de elementos ali que a gente precisa levar em consideração quando vai montar uma obra, né? E para chegar nisso, eu preciso construir o som do coro, que depende de aspectos técnicos que são individuais e aspectos técnicos que são coletivos. Tanto os individuais quanto os coletivos vão ser trabalhados pelo regente dentro do ensaio coral, né? Você precisa chamar a atenção dos seus cantores constantemente. A diferença é que alguns desses aspectos dependem de uma produção individual do som dos seus cantores, né? E outros desses aspectos dependem de um trabalho seu à frente desse coro na construção coletiva da sonoridade, né? O que eu chamo de aspectos técnicos individuais são aqueles que estão relacionados à produção vocal, né? Que entra aí a postura que precisa ser ensinada aos nossos cantores, como é que eles sentam, como é que eles ficam em pé para cantar, né? Eu também preciso ensinar como que eles respiram, né? Ensinar o que é o apoio. Primeiro eu preciso ensinar o que é uma respiração natural e o que é o apoio a partir dessa respiração natural, que é a técnica do apoio, né? E preciso também ensinar os meus cantores a atacar o som de uma forma suave, né, para a laringe e ao mesmo tempo uma forma que faça com que o som funcione. Então tem que ser um som
eficaz, mas ao mesmo tempo ele não pode ser um som que é duro ou que force a laringe, né? Então essa questão da respiração e da fonação, que diz respeito a essa produção primeira do som, né, no primeiro momento em que o som é produzido, estão dentro desses elementos que eu chamo de produção vocal. Eu separei a ressonância, embora a ressonância seja um dos elementos de produção vocal, porque a ressonância e timbre é o que vai dizer a cor do som do nosso coro. Então, eu acho que merece uma atenção especial esse trabalho com a ressonância dos nossos cantores, individualmente, para que depois a gente construa a coletividade desse timbre, né? Eu preciso entender de registros, registração vocal. A gente já ouviu falar em voz de peito, voz de cabeça, falsete. O que é exatamente? Você entende no seu ouvido a diferença entre esses registros? Você sabe de que forma que você pode explorar esses registros dentro do seu ensaio coral e na montagem dos seus repertórios? Outro aspecto individual importante é a dicção, né? Eu posso e dicção não é só inteligibilidade do texto. Eu também posso falar inteligibilidade do texto. Muitas vezes a gente escuta coros cantando e a gente não entende nada que eles estão cantando, né? Mas além disso, eu posso utilizar elementos da dicção, como vogais e consoantes, particularidades das vogais e particularidades das consoantes, justamente para trabalhar aspectos da produção vocal, da ressonância e até para facilitar as questões de registração, né? Quando eu vou para o agudo, há algumas mudanças que eu posso fazer nas vogais, por exemplo, que ajudam muito o cantor a chegar em notas mais agudas, né? Então eu preciso entender que as vogais estão totalmente relacionadas à questão da afinação em conjunto, né, e da homogeneidade do som, enquanto que as consoantes estão relacionadas à precisão rítmica do coro. É muito importante eu entender aspectos da dicção, né? E por fim o vibrato, né? Com uma produção vocal bem equilibrada, a minha voz vai produzir vibrato, né? Não tem como, eu preciso entender esse vibrato, porque muitas vezes ele é muito bem-vindo no canto coral. Muitas vezes eu preciso eliminar o vibrato, eu preciso reduzir o vibrato para que eu tenha a sonoridade do grupo, a sonoridade daquela peça de uma forma um pouco mais adequada, sem perder a ressonância. Os aspectos técnicos coletivos são aqueles que eu, enquanto regente, vou para frente do grupo e trabalho a partir do que eles construíram individualmente em suas vozes, né? A partir do que eu ensinei eles a construir individualmente em suas vozes, né? Então eu tenho o aspecto primeiro que todo regente quer, homogeneidade. Não está escrito em lugar nenhum que todo som, que todo coro tem que ser homogêneo. Quer dizer, muitos regentes falam sobre isso, muitos autores falam sobre isso, né? É uma verdade que se construiu ao longo da história, mas de fato um coro não precisa ser homogêneo. Mas normalmente é uma característica que todo regente busca e é uma característica que agrega a sonoridade daquele coro um ponto a mais, né? Se você tem um coro em que você não escuta as vozes individualmente, mas você escuta o som do coro, significa que você trabalhou muito para isso, né? Significa que o grupo é um grupo que buscou, né, esse preciosismo, né? Ter um som homogêneo é de fato bastante importante na minha opinião, né? E junto com a homogeneidade está o equilíbrio. O equilíbrio eu vou buscar mais através das questões de dinâmica, número de cantores, né? Eu não posso ter 20 sopranos para 2 baixos, né? Eu preciso dar uma equilibrada nisso aí, né? Mas de repente eu tenho 10 tenores e 2 baixos e 20 sopranos, então eu faço um coro que tenha vozes masculinas e não divido sopranos, tenores e baixos, mas ponho todo mundo cantando arranjos de repente que sejam escritos para uma tessitura que tenores e baixos cantam junto, né? Mas eu preciso, não posso deixar de pensar também nessas questões de equilíbrio entre naipes, assim como a homogeneidade do coro como um todo, né? Dos naipes e do coro. A afinação em conjunto, ela é uma ciência à parte, né? Não basta que 2 cantores estejam cantando afinados, né? Ou aparentemente afinados. Quando eles cantam juntos, eles podem dar batimentos, né? Pode dar algumas diferenças de frequência que fazem com que o som não fique homogêneo.
Para um som ficar homogêneo, eu preciso afinar as frequências do coro, além de afinar também as vogais, né? Todo mundo vai ter que cantar o mesmo a mesma boca de A para todo mundo. Se um canta com a boca aberta para o lado, o outro canta com a boca aberta para baixo, eu já não vou ter um som homogêneo, né? E a afinação vem junto disso, porque às vezes não existe um problema de afinação exatamente, mas existe um problema de harmônicos que faz com que o som soe desafinado, né? Então eu preciso também aprender a lidar com isso, né? E por fim, a precisão rítmica, porque imagina, um naipe impreciso, se um está um pouquinho na frente do outro, eles nunca vão estar homogêneos, né? Então, no aspecto coletivo, né, uma das técnicas coletivas que eu preciso trabalhar com o meu coro, né, é a precisão rítmica. Esses 4 elementos, né, esse blend, essa mistura do som homogêneo, né, de forma homogênea, o equilíbrio entre vozes e entre naipes, a afinação coletiva do meu coro e a precisão rítmica, elas vão determinar a sonoridade de um meu grupo. Agora, veja bem, isso aqui não existe se não existir uma produção vocal bem feita. Se os elementos individuais não forem trabalhados, os elementos coletivos dificilmente vão acontecer. E por fim, a partir dessa sonoridade, eu tenho condições de trabalhar então os aspectos estilísticos do som, né? Que é o próprio timbre do coro como um todo, a sua cor sonora, que pode ser mudada a cada repertório, né? Os elementos de fraseado e agógica, articulação musical e dinâmica. Nós vamos falar nos próximos 3 dias sobre os aspectos técnicos, tanto individuais quanto coletivos. Vou falar de uma forma um pouco mais detalhada sobre a construção do som a partir deles, né? Eu vou encerrar o PowerPoint aqui. Eu não sei se eu tenho muito tempo para perguntas, né? Talvez não tenha tanto tempo, mas eu acho que dá para a gente responder alguma coisa. Eu vi que alguém tinha levantado a mão e se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Eu vi ali que eu tinha 18 minutos há muito tempo atrás, 10 minutos há muito tempo atrás, 13 tempos atrás, 5 minutos, enfim, eu acho que eu terminei. Mas se alguém... É Eugênia que quer perguntar, é isso? Eugênia? Sim, está escutando? Sim, estou sim. Professor, você falou aqui na questão o som padrão, né? Então, assim, muita coisa aí que você falou, a gente pode ver que são já de um coro, que a pessoa está trabalhando com pessoas que já têm, muitas das vezes, um conhecimento musical. E aquelas pessoas que estão no coro que não têm conhecimento de nada. Sabe aquele coro que tem aquelas pessoas que ninguém quer, que são reprovadas em tudo que é coro? Ninguém quer. Eu estou com um coro assim. Então, eu estou trabalhando com pessoas, muitas das vezes, especiais. E eu estou sentindo assim que tem... agora você falou na questão dessa organização, da gente ver. Então, muita coisa eu estou vendo que eu acho que você ainda vai falar em outros momentos que eu estou esperando, né? Mas, assim, a pessoa não tem... São desafinadas e problema de entonação. E como trabalhar isso dentro do coro? Olha, a questão da afinação é uma questão de percepção musical, né? Que está mais relacionado a um trabalho de educação. A primeira coisa que você está fazendo é perfeita, você está acolhendo, né? Então a gente precisa sempre acolher, né? E eu te aconselho a tudo que você for fazer, que você não saia de um uníssono. Enquanto você não tiver um uníssono bem trabalhado, né? A gente fala que o uníssono costuma ser o aspecto mais importante do coro, né? A marca do coro, um cartão de visita de um coro é o uníssono, né? Então você vai trabalhar tudo a uma voz,
né, com essas pessoas, né? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar, é buscar elementos do estudo de percepção musical para trabalhar essas pessoas que não são afinadas, né? Possivelmente elas não passaram em outros coros porque elas não são afinadas. Normalmente no teste que uma pessoa faz para o coro, a primeira coisa que o regente quer ouvir é a afinação. Se a pessoa é afinada, ela já está ali com um pé para dentro do coro, né? Se a pessoa não é afinada, ela já não passa muitas vezes, né? Então, o que eu te aconselho é a voltar o seu trabalho, o olhar do seu trabalho todo para uma questão da percepção musical, ensinar essas pessoas a ouvirem, né? Algumas você vai conseguir bons resultados, nem todas você vai conseguir bons resultados, né? Quanto mais jovens elas forem, então mais promissores vão ser os resultados, né? Mas existe uma coisa importante que você está fazendo, que é de acolher e tentar buscar resolver isso. Mas não pense num resultado artístico ainda grande, não pense ainda naquela sonoridade linda. No seu caso, que ainda tem essas questões para trabalhar, de afinação individual, né? Eu nem coloquei a afinação individual como algo a ser trabalhado, porque eu estou considerando que as pessoas até não têm conhecimento de música. Eu trabalhei com coros que não tinham conhecimento nenhum de música a vida toda, mas as pessoas eram afinadas, elas ouviam a melodia e conseguiam repetir aquela melodia no mesmo tom que eu cantava, né? Com um som feio ou bonito, elas conseguiam. Então, eu acho que é importante você buscar pessoas que são da área da educação musical e trabalhos que ensinem você a fazer esse trabalho de audição, né? Tem um livro muito bacana da Silvia Sobreiro que chama Desafinação Vocal. Lá você vai ver muitas coisas a respeito de por que as pessoas desafinam. E aí talvez muita coisa já comece a clarear. Outra coisa importante, trabalhe sempre com pouco som, sempre com leveza. Busca sempre a suavidade do seu som, do som do seu coro. Isso vai ajudar com que muitas pessoas que estão cantando na força e estão desafinando por causa de força, muitas delas já vão começar a melhorar a afinação aí. Agora é um trabalho duro. Você escolheu o caminho mais difícil, mas eu quero te incentivar a continuar a fazendo esse trabalho. Mas busque professores de percepção musical e educação musical que entendam de desafinação. A própria Silvia Sobreiro, ela é do Rio de Janeiro, da Unirio, ela é uma pessoa que entende muito de afinação, uma pessoa que pode te ajudar muito nesse sentido. Ok, muito obrigada. Nada. Eu acho que a gente está terminando, né, gente? Não sei se tem mais alguma, tá? Que a Cristina já disse que eu preciso encerrar. Então, desculpa aí a demora. Eu vou encerrar, então, a sala de uma vez, tá bom? Um bom dia para vocês de atividades e até amanhã.